Olá, vamos ver nesse vídeo uma forma incrivelmente fácil e segura para você fazer investimento, fazer aporte do seu dinheiro, depois de seguir então um método, uma organização que é baseada na distribuição do dinheiro que você ganha, depois do dinheiro que você reserva desse ganho para investir. Como é que você faz essas alocações e isso combinados com os seus objetivos, com as datas de vencimento que esses seus objetivos vão acontecer e, claro, com disciplina e com uma ordem. Então, a separação do dinheiro e nesse método, e criando então esses caminhos, elas facilitam extremamente. E eu, inclusive, quando eu me dei conta disso, me lembrei de situações que eu tive, por exemplo, quando eu comecei a investir muito cedo e não tinha o conhecimento para entender essa mecânica como um todo. Ou seja, quando você não tem uma visão completa de onde você quer chegar, de onde você está em termos de investimento, em termos de objetivo de vida do ponto de vista financeiro, ou se você não tem essa visão, você corre o risco de começar pelo lado errado. Ou seja, você começa investindo, colocando seu dinheiro em algo que visa a lucratividade, você não leva em conta que, em alguns casos, você tem lucratividade, mas você não tem a possibilidade de liquidar antes e sem ter prejuízo, sem ter perdas. Você pode ser, então, também vendo o momento do mercado e fazer investimentos mais arrojados. Eu, por exemplo, quando comecei, eu peguei uma época de euforia do mercado, muito tempo atrás, em que aquele momento ele era motivador para você colocar dinheiro, para quem está começando e não tem essa visão geral, colocar naquele momento do mercado de ações, por exemplo, e com alternativas, inclusive, extremamente perigosas e arrojadas, mesmo com conhecimento, porque eu fiz formação para entender o mecanismo de como fazer day trade, né? Mas mesmo assim, depois de muitos ganhos, tive muitas perdas. Bom, mas isso eu vou contar mais adiante, e para começar, só para ter uma ideia. Então vamos ver hoje um método, e esse método é uma medida, ou seja, você separar 50%, 30% e 20% do seu dinheiro para investir, que pode ser também 50%, 30% e 20% do seu orçamento, que é o quanto que você tem de dinheiro para você gastar e quanto para investir. Vou falar em seguida aqui com mais detalhes. E você vai ver que tem uma fórmula que, entendendo isso, você consegue se sentir seguro, consegue começar e fazer, então, essa jornada de uma forma confiante e mais tranquila, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, dá o seu like, deixe o seu comentário, conte um pouco da sua história e compartilhe com o grupo que participa aqui. Também me siga no Instagram, conhecendo mais vídeos curtos e do dia a dia que eu costumo deixar por lá. E também conheça meus programas de mentoria financeira, em que eu falo bastante, de forma detalhada, sobre tudo isso que a gente trata aqui, de uma forma mais resumida também no canal, tá bom? Então, tá aí os caminhos, links na descrição do vídeo. Muito bem, então assim, como é que é esse método? Bom, como eu falei, é uma forma de evitar que você comece a investir, né, sem ter planos, sem ter conhecimento e sem disciplina, né? Então essas coisas, quando tem regras, elas se tornam mais fáceis de ser acompanhadas. Então, por exemplo, aplicando a regra do 50, 30, 20, no orçamento, você pode pensar assim, bom, se você tem uma renda de R$5.000, eu vou gastar, então, disso, para as necessidades, 50%, ou seja, você vai gastar, então, R$2.500. Se você tem, então, também aquelas coisas que a gente chama de desejos, que estão além das necessidades, de 30%, 30% sobre os 5.000, você tem 1.500 para os desejos. Então, aí você tem 80% para os gastos de necessidades e de desejos. Muito simples, isso é o básico, né? Bem básico de orçamento e de controle das contas. Bom, aí você tem uns 20% que seria, então, para você fazer os seus projetos financeiros, ou seja, de construção de ativos, de reserva de emergência. Então, as coisas vão se organizar nesse outro universo. Imaginando que numa renda de R$5.000, você tem, então, 20%. E aí a gente vai começar, então, a fazer essa trajetória. Se você tem, então, como eu falei, R$5.000, ilustrando a minha fala, você tem uma situação assim. 50% vai ser para as necessidades, Você vai ter depois 30% que vai ser para os desejos e vai ter lá 20% que vai ser R$1.000 para você fazer, então, os seus aportes em determinados ativos aí, que a gente vai comentar agora em seguida, os mais seguros. Tá bom? Nessa folhinha rascunhada aqui. Bom, então, saindo dessa definição,
você vai, então, para um segundo momento, tá? Que você vai fazer o seguinte, tá? De novo com a folhinha de rascunho aqui, para ficar a minha fala e os registros. Você tem R$ 1.000 para investir. Bom, a primeira coisa que todo mundo deve fazer é a sua reserva de emergência, ou de oportunidades. No início é mais de emergência, de 6 a 12 meses, todo mundo sabe disso também, e tem que só colocar em prática. Bom, aí nesse caso, nosso exemplo, 50% dos R$ 1.000 que você reservou é R$ 500 que você vai aportar aí em alguns ativos que já eu dou nome para eles. E esses ativos têm que ser de liquidez imediata, você se precisar vai lá e retira, tá bom? Bom, depois o 30% desses R$ 1.000 é R$ 300. Você vai usar ele, então, para projetos. E esses projetos, normalmente, são de 2 a 5 anos e tem um vencimento. Então, você precisa casar o vencimento do seu projeto com as escolhas desses ativos, tá? E depois, então, tem 20%, que vai ser R$ 200, que vai ser para longo prazo, que é referente àqueles projetos do tipo assim, vou viver de renda no determinado período da minha vida. E vai começar por aí, tá? Começa, então, dessa forma. Bom, está aqui a ilustração em forma de rascunho. Bom, então você definiu, aplicou o método sobre o orçamento, aplicou depois sobre o valor que você tem como referência para investir, que foi os R$ 1.000, como é que você vai distribuir por objetivos. E, enfim, o terceiro passo, né, para fechar essa primeira parte desse método, então é o seguinte, você vai separar isso e dizer que você está formando uma carteira de investimento. Bom, uma carteira de investimento, basicamente, então, em 3 partes, você vai pegar esses, como eu mostrei ali, os primeiros R$ 500, que é para reserva de emergência, você vai colocar ele no mais seguro que existe, que são os títulos do governo. Tá? Então, de modo geral, em todo o mundo, os títulos do governo é aquilo que é de mais seguro. Então, e nos títulos do governo, você pode entrar na plataforma do seu aplicativo ou da sua corretora e entrar lá na plataforma do Tesouro Direto e ver a lista. Eu vou deixar até o link aqui, não vou colocar na tela porque eu estou fora do meu computador aqui, tá? Então, lá você consegue enxergar todas as opções, você vai ver o nome do título, você vai ver, então, o vencimento do título, e essas informações, todas elas aí, tem mais outras, você vai simular também, você pode simular, então, o quanto que você vai ter se você comprar uma parte desse título, tá? Se você não precisa comprar o valor inteiro, todos têm que ter um valor determinado, mas você pode comprar uma parte. Então, R$ 500 para a reserva de emergência, tá? Você teria, então, a opção Tesouro Selic. Você vai comprar, então, R$ 500 do Tesouro Selic, ou outra alternativa de títulos privados, que são CDBs de liquidez diária, que você pode também comprar, mas tem que ser com 100% do CDI de rentabilidade. Tá? Uma dessas duas coisas. Então, você já usou esta alternativa do aporte do investimento de 500. Depois você tem, tá, aqui, seguindo, você tem aportes para os outros 30% dos 1.000, que é 300, e aí você tem alternativas com prazo. Então, tem CDBs que podem pagar até 110, 115 do CDI, nas corretoras, tem o Tesouro IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado. Bom, só que aqui tem datas de vencimento. Você tem que casar o seu objetivo com essas datas de vencimento. Porque se você resgatar antes dessa data, estiver descasado, você tem risco de não receber o que está previsto. Por exemplo, no Tesouro Pré-fixado, você recebe o que está previsto na compra que você fez. Se você tem uma previsão de ganhar 11% daqui a 3 anos, lá você vai ganhar. Se você resgatar antes, talvez não seja pago isso. E por fim, os R$ 200 têm opções de longo prazo, que têm mais riscos, né? Que são aquelas alternativas de ações, mais tradicionalmente, fundos de investimentos imobiliários e também ETFs e outras. Então, aqui está a carteira de investimento, esse é o terceiro passo, usando esse método dos 50%, 30% ou 20%. E por fim, só comentando um pouco, lembrei agora que eu tinha comentado no início do meu grande erro. Tá? Então, comecei a investir no mercado inicialmente com fundos de renda fixa e um fundo de previdência, muitos anos atrás. Bom, o fundo de previdência não tinha atualização e quando eu vi, haviam perdas nos valores que estavam lá, os fundos que estavam dentro dessa configuração de investimento. Depois, nos fundos de renda fixa, eram fundos que rendiam muito menos do que outros ativos mais interessantes. Bom,
E nesse boom de mercado financeiro com as ações vivendo um momento muito propício, que foi antes da crise de 2008, faz bastante tempo isso, né? Eu fiz grandes ganhos, grandes operações. Só que lá focado só no mercado muito de trade, tá? Sem essa visão de planejamento de longo prazo. Então, esse foi um grande erro, tá? E, infelizmente, muitas vezes podemos hoje, no mundo de hoje, estar correndo o risco de também entrar nessas euforias. Claro que às vezes a gente paga caro quando entra e não sabe o que está acontecendo. Bom, está aí uma experiência que não foi bem sucedida, mas serviu como uma grande lição, porque eu consegui, em seguida, um ano depois, eu tinha recuperado toda aquela situação e felizmente hoje sei o que é o certo e o que é errado e estou aqui dizendo para você. Tá? Por fim, então, para quem está começando, está aí a fórmula. Tá? Para quem tem já resolvido o seu problema financeiro, está guardando dinheiro, mas está em ativos que não estão multiplicando seu capital, como caderneta de poupança, tá? Sempre repetindo o mesmo modelo, ou fundos de renda fixa, e depois você pode, então, fazendo isso, pegar o valor que você tem. Se você tem, por exemplo, 100 mil guardados, você tem 60 mil para a reserva de emergência, e o resto você vai colocar em outras coisas com mais rentabilidade e fazendo essa alocação de objetivos com vencimentos adequados e os objetivos que você tem, enfim, tá bom? Então, no mais, é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Até me estendi um pouquinho a mais, mas espero que tenha sido útil e importante para você, tá certo? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!